E nesse vídeo vamos começar a resolver questões da banca SES Gran Rio para o concurso do Banco do Brasil. Então, se você vai fazer esse concurso e gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o like para valorizar o trabalho do professor, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão 40 aqui, que foi retirada do concurso da Eletrobras, se eu não me engano, foram para os cargos de nível superior. E essa questão aqui é uma pegadinha, tá? Então, muito cuidado com essa questão, porque essa banca SES Gran Rio, ela gosta muito de pegadinhas. Então, vou mostrar aqui, para quem nunca viu esse tipo de situação matemática, né, de gráfico matemático, fica aí uma dica de uma questão muito bacana, e eu gostei bacana de começar resolvendo esse tipo de questão. Então, ela diz o seguinte, né? Ao representar a função y igual a x elevado a 0,5, em um sistema de eixos ortogonais com escalas logarítmicas, aí cuidado, tá? Escalas logarítmicas na escala log. Então cuidado para não pensar que é a escala log, somente a escala log, porque a escala log é diferente. Obtém-se um gráfico que é uma. Aí vê só a pegadinha da banca. Na letra A ele coloca uma parábola, na letra B uma hipérbole, na letra C uma reta, na C, na D e na E ele coloca reta. Só que você poderia pensar o seguinte: eu sei que o gráfico de uma função logarítmica ela é um gráfico logarítmico. Dependendo do gráfico, ele pode ser uma parábola, pode ser uma hipérbole. Só que não, tá? Nessa questão aqui, ele está falando de escala log. O que significa escala log? Significa que tanto o eixo vertical quanto o eixo horizontal, eles estão em escala logarítmica. Ou seja, o gráfico agora não vai se comportar mais como uma parábola e vai se comportar de forma diferente. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Pensa comigo o seguinte: se a gente, primeiro eu vou pensar como você não deveria fazer. Eu vou colocar aqui, não, porque essa seria aqui a escala log, tá? Escala log. Como seria na escala log? Bom, a gente pode montar aqui uma tabelinha bem bacana, né? E a gente vai atribuir valores tanto para x como valores para y. Então, x e y. Aí a gente vai pegar aqui a função, né, y igual a x elevado a 0,5. A gente sabe que 0,5 é igual a 1 sobre 2. E se a gente escrever isso daqui como x elevado a 1 sobre 2, a gente pode transformar isso em raiz, ou seja, um radical. Ou seja, a gente tira a raiz de x. Então a gente vai perceber que y ele nada mais é do que a raiz de x. Então, se y é a raiz de x, então vou atribuir valores quadrados para x, para a gente encontrar y de forma mais simples. Ou seja, 0, né, por exemplo, 1, 4, 9, 4, 9, 16. Então, como o x ele é a raiz desses valores, então a gente pode tirar a raiz de 0, que dá 0, raiz de 1, que dá 1, raiz quadrada de 4, que vale 2, raiz quadrada de 9, que vale 3, raiz quadrada de 16, que vale 4. Aí, se a gente fosse montar aqui no gráfico, a gente vê que o gráfico ele no eixo vertical é y, no eixo horizontal é x. Para 0 a gente tem 0, para 1 a gente tem 1, né? Lembrando que isso aqui é como não fazer, tá? Isso é a escala logarítmica. Depois eu vou mostrar a escala log. Depois a gente teria o quê? No 2 a gente teria 4. Vê que isso aqui vai crescer muito rapidamente, né? Então eu vou até fazer aqui embaixo, porque a gente vai ter aqui uma escala logarítmica e esse gráfico ele vai se comportar de uma maneira crescente muito rapidamente. Então vou até aumentar ele aqui, Vou fazer assim. Aqui a gente tem y e aqui a gente tem x. Então vou colocar aqui, no 0 a gente tem 0, para 1 a gente tem 1, 1 e 1. Agora, se x, né, for o quê? Se x for 4, né, o que a gente vai ter aqui para y? Y a gente vai ter 2, porque é a raiz. Se a gente tiver aqui 9, o que a gente vai ter para y? A gente vai ter 3. Então, o que a gente enxerga disso aqui? A gente enxerga que, vamos encontrar esses pontos.
e a gente vai ter aqui um gráfico de uma raiz. Então, isso aqui parece, né? Isso aqui parece uma semiparábola. Aí você poderia cair na pegadinha, só que não é isso que ele quer, tá? Veja que somente um, um dos eixos está em escala log, tá? Aí escala log não, escala de potência, né? Ou seja, potência. Agora, se a gente colocar essa escala de potência em uma escala log, o que vai acontecer com esse gráfico? Vamos olhar aqui. Ó. Lembrando que tanto o eixo vertical quanto o eixo horizontal, agora a gente vai ter o log de y e agora a gente vai colocar o log de x, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Então, o que vai acontecer com isso daqui? Tá? A gente vai ter o seguinte, a gente tem y igual a raiz de x, não é isso? Então, a gente vai tirar o log de um lado e o log do outro para ver o que vai acontecer. Então, a gente vai ter o log de y, lembrando que a gente vai colocar na base 10, log de y, e o log da raiz de x. Aqui a gente vai utilizar a propriedade de potência e depois a propriedade de log. Ou seja, se a gente tem a raiz de x, eu fiz o inverso, então a gente transforma em potência, então vai ficar x elevado a 1 sobre 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o log de y igual ao log de x elevado a 1 sobre 2. Agora, o que a gente faz? A gente pega esse expoente aqui, ó, esse 1 sobre 2, e passa ele multiplicando o log. Ou seja, vai ficar o log de y igual a 1 sobre 2 vezes o log de x. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai colocar que o log de y é o log de x dividido por 2, que a gente multiplicar 1 sobre 2 vezes o log de x é o mesmo que a gente dividir por 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai investigar o comportamento desse gráfico. Se para o log de y ele é a metade do log de x, então o que a gente pode fazer? Montar uma tabela também. Ou seja, o log de x e o log de y. Se a gente tiver zero, então a gente tem zero aqui, já que a gente divide por 2. Se a gente tiver 1, então a gente divide 1 por 2, então fica 1 sobre 2, já que o log de y é o log de x dividido por 2. Se a gente tiver 2, divide por 2, encontra 1. Se a gente tiver 3, divide por 2, encontra 3 sobre 2. Se a gente tiver 4, 4 dividido por 2, encontra o quê? 2. Então, se a gente colocar no gráfico agora, o que acontece? Vê, se a gente está aqui no zero, fica no zero. Se a gente tiver 1 para x, para log de x, a gente encontra 1 sobre 2. Eu vou até colocar aqui mais embaixo, ó, 1 sobre 2. Se a gente tiver 2, a gente encontra o quê? 1. Se a gente tiver 3, a gente encontra o quê? 3 sobre 2. Se a gente tiver 4, encontra o quê? Exatamente, 2. Então, agora a gente vai ligar isso daqui, ó. Ligar, vai fazer outro ligamento aqui, ó. Depois vai ligar isso daqui. Vai ligar esse daqui também, ó. E você vai perceber que isso daqui está formando o quê? Uma reta. Uma reta, tá? E se isso daqui é uma reta, a gente vai olhar aqui as alternativas. Ele diz o seguinte: uma reta com coeficiente angular positivo, letra D, reta com coeficiente angular negativo, reta com coeficiente angular nulo. O coeficiente seria nulo, tá? Se esse eixo daqui, ó, fosse o que? Horizontal. Se essa reta fosse horizontal, então esse seria nulo. Então a gente já elimina aqui letra E. Negativo se o gráfico fosse assim, ó, desse comportamento. Como ele tem esse comportamento, quer dizer que o coeficiente angular é maior que zero. Aqui, menor que zero. Então, e nesse caso aqui, a gente vê que ele o coeficiente angular, ele é positivo. Ou seja, se ele é positivo, a solução dessa questão é reta com coeficiente angular positivo. Marcamos aí letra C. Algumas considerações finais. Eu acredito que a banca pode sim cobrar esse tipo de questão na prova, já que eu dou uma olhadinha no edital, ele colocou lá função, né, e função exponencial
tem no edital, beleza? Potência também. Então fique ligado nesse tipo de questão, que é uma pegadinha. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, forte abraço e vejo no próximo vídeo.